Questionicast. Ei, meu nome é Rafael Oliveira, esse é mais um QuestioneCast, o podcast do Estima TV. E nessa noite, uma noite muito especial, está aqui comigo quem? O Odair Selim, meu amigo aqui, tudo bem? Olá, boa noite, Rafael. Boa noite. Que prazer participar aqui com você dessa prosa, dessa noite maravilhosa, né, de segunda-feira, noite agradável. Exatamente. E é um privilégio e uma Boa honra noite. para mim poder participar com você aqui dessa prosa hoje. Olha, eu estou bem honrado com a sua presença, né? É uma noite bacana aí, ó, noite de segunda, que logo agora na quinta-feira você deve estar assistindo. E, poxa, cara, muitos bons ares tem trago você aqui. Te conheço de longa data, não é isso? Verdade. E falei, rapaz, tem um monte de rumores, aí o pessoal falando do Odair e tal. Eu falei, bora lá, Odair. Vamos tirar limpo essas histórias aqui, né? Mas são histórias boas, né? Porque sempre assim eu ouço coisas boas sobre você. É muito bom, né? Ouvir coisas boas e que eu sou uma pessoa assim que eu admiro, né? E falei, poxa, sempre falam bem dele, vamos bater um papo bom aqui. Ô, Rafael, obrigado. Eu estou aqui disposto a compartilhar com você, né, nesse bate-papo um pouco da nossa história, né, um pouco da nossa trajetória aqui nessa cidade, um pouco dos nossos sonhos, né, dos nossos sonhos que nós temos. E eu quero dividir com você então nessa noite, né, e com os teus telespectadores, um pouco disso que a gente carrega. Olha, muito bom assim, tipo, né? O pessoal que tá em casa, né? Sabe que sempre a gente traz pessoas aqui que contribuem com a cidade, com a história, com o tempo, assim, esse tempo contemporâneo, né? É uma época que a gente basicamente vive, e quem não sonha, né? E aqui, do nada, eu faço um questionamento, né? O pessoal às vezes fica ali pensando assim, o que ele vai perguntar? Até perto da hora de perguntar, né? A gente decide aqui. Vou fazer já que você falou sobre o sonho, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Exatamente o que o Odair Selim sonha? Fala pra gente. Olha, Rafael, eu preciso contar um pouco para você um pouco da minha história, né? A minha família chegou aqui nessa cidade, meu saudoso avô, Agenor Selim, chegou aqui nessa cidade em 1958, né? E então nossa família é uma família que participou um pouco da construção, né, lá atrás da nossa cidade. E nós estamos aqui até hoje. Nesse meio tempo, final da década de 60, mais especificamente no ano de 69, meu pai se casou e naquele movimento que teve aqui de migração lá para a Amazônia, para o Mato Grosso, ele entrou aqui num pau de arara um dia com o seu Aristide de Polo, num caminhão, mais 7 famílias, e foram parar lá em Mato Grosso. A minha mãe foi passando mal daqui lá na estrada, achando que era por conta da viagem, quando chegou lá, descobriu que era eu que estava na barriga dela já. Né? Então eu nasci em Mato Grosso, onde nós moramos de 70 até 75. Depois de lá, meu pai achou que não estava bom, ainda deu mais uma aprofundada, fomos para a Amazônia, para Rondônia, né? E moramos então em Rondônia de 75 a 85. Depois, como a nossa família toda ficou aqui no Espírito Santo, e a gente estava praticamente isolado lá na Amazônia, meu pai e minha mãe resolveram fazer o caminho de volta. Né? Então, em 85, nós retornamos para a montanha e continuamos a nossa história aqui nessa cidade. Eu sou casado com a dona Regina, sou pai de 4 filhos, da Valéria, de 27 anos, do Mateus, de 25, do Calixto, de 16 e do Hugo, de 10.
Olha, né? família grande, né? Nossa família, nós saímos um pouco fora da regra aí, né, do controle da natalidade. Mas é uma bênção de Deus, né, a família que a gente tem, tudo que a gente faz é por ela. Então, nosso sonho, Rafael, nosso sonho é de que a gente possa construir um município melhor para nós, mas principalmente para quem vai vir daqui a pouco dessa cidade. E nós acreditamos que a política é um baita instrumento para a gente melhorar essa cidade nossa. Então, por isso eu sou um militante da política há mais de 30 anos. Né? Minha militância se deu aqui no estado do Espírito Santo, sobretudo nas escolas Famílias Agrícolas, onde eu participei como presidente da associação nas 3 instâncias que tem de organização das escolas, na instância local, regional e estadual. Né? E também militei no sindicato, na cooperativa, na associação de produtores e milito na política também. Né? Eu sou um apaixonado pela política, porque eu gosto de gente, o cheiro de gente é o meu combustível, né? E acredito que só através de uma política séria a gente consegue melhorar essa cidade, né? E tornar ela cada dia um lugar melhor para todos, que todos possam viver. Olha, é interessante, muito, muito bem colocado a parte da política. Mas você sabe que eu gosto de piorar a história aqui, né? Eu gosto de fazer uma polêmica e tal, aqui que do nada, né? E eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Estamos, né, no caso, aí com indicações, né, a sua pessoa para a cidade. E tipo assim, a gente vê que o político em si, né? O político em si, as pessoas estão assim, desacreditadas assim, realmente nos políticos. E isso não é coisa de hoje, de ontem, é de sempre. Sim. E você, assim, existe aquele receio de estar ali trabalhando, mesmo fazendo um bom trabalho, de às vezes não ser aceito, alguma coisa. Existe esse receio? Olha, Rafael, de fato, hoje convidar a gente fazer movimento para as pessoas se interessar pela política, não está muito fácil, porque endemonizaram a política propositalmente para que os bons joguem a toalha. Mas nós temos que nos se apaixonar novamente pela política, se encantar novamente pela política. Sabe por quê, Rafael? Em todos os setores da sociedade você vai ter gente bem intencionada e gente mal intencionada. Na política também é assim. Eu procuro, na política, pegar na mão das pessoas bem intencionadas e tem muitos ainda. Né? Então, eu acredito piamente que a gente precisa se reencantar pela política, porque estragaram ela. Algumas pessoas também fizeram jus, né, no seu comportamento, mas eu procuro me alinhar, né, com as pessoas mais decentes, com as pessoas que realmente estão na política para servir, Rafael, porque minha principal motivação de estar na política é exatamente essa. Porque a política é um lugar de servir. Quem quer servir, vem para a política. Agora, se você quer fazer outra coisa, então você passa longe da política. Política é lugar para servir. No caso, às vezes você está à prova é uma coisa, e provar o contrário pode ter um gosto melhor, porque assim, igual todo mundo às vezes, né, tá ali, não, 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 aí você chega, a ideia é provar o contrário. Exatamente, Rafael. E eu tive essa oportunidade, né, na gestão pública, e aí eu sempre vou agradecer a prefeita Iraci por ter me dado essa oportunidade. Eu fui gestor, eu fui secretário de assistência social desse município durante 4 anos, na última gestão da então prefeita Iraci. E nós conseguimos fazer uma revolução na assistência social desse município. Nós pegamos uma secretaria de assistência social
com os carros tudo caindo nos pedaços, com os prédios numa situação muito ruim. E a gente conseguiu, com pouco tempo, reorganizar a nossa frota toda, conseguimos reformar todos os nossos prédios e mais que isso, o Rafael, a gente conseguiu fazer um trabalho extraordinário de parceria com os nossos servidores da Secretaria de Assistência Social, não só da Secretaria de Assistência Social, mas um trabalho articulado com as outras pastas também. Então, o que me dá legitimidade para querer a gente dar um passo maior é exatamente esse trabalho que nós fizemos lá atrás na assistência social, porque a assistência social fala que é uma mini prefeitura. Ela tem CNPJ à parte, é separado. As contas do secretário é submetida ao Tribunal de Contas como as contas do prefeito. Né? Então, nós provamos lá atrás que é possível fazer, mesmo com pouco dinheiro, é possível fazer muita coisa. E é isso que me dá a motivação da gente querer, daqui a pouco, dar um passo maior. A parte social da cidade, né, ela sempre é carente, né, da atenção, sim, entendeu? A gente sempre espera que as famílias, né, sejam assim beneficiadas, né? E é igual você falou há pouco ali sobre os transportes, as coisas, né? Eu pensei assim, poxa, tudo é um ciclo, né? Tipo, nada funciona sem. Se não tiver transporte, se não tiver as coisas, como vai levar uma família? Como vai resgatar alguma coisa? Como vai buscar levar algo, né? Então, você tocou num assunto aí muito importante, que existe também a Secretaria de Obras, né? Sim. Que ela está a par dos veículos, essas coisas. Sim. O Rafael, nós temos dentro da administração pública, né, os vários setores, né? Uhum. E eu digo que nosso município é um município privilegiado, porque a gente tem, em todos os setores, tem uma gama de servidores que realmente veste a camisa por esse município, né? E que faz um trabalho de excelência. Nós temos um time de servidor público nessa cidade que poucos municípios têm, Rafael. Né? E a gente precisa avançar na valorização profissional desses profissionais, que é de fato quem executa, né? Quem executa o serviço público. Né? Mas tem desafios aí para ser resolvido. Né? Nosso município é um município com poucos recursos, uhum, né, com muitos problemas, mas com poucos recursos. E a gente precisa trabalhar para equacionar, né, essas questões para que a gente tenha um município mais equilibrado. É isso. Eu observo assim, né, que igual nessa gestão atual e em outras, sempre eu, de certa forma, através do meu trabalho, eu acompanho ali setores, entendeu? E o bom assim que eu conheço muita gente ali engajada e tal nos seus setores, entendeu? E eu vejo assim que é muito assim, muito trabalho, muita coisa, e tem que ser muito bem administrado e correr bem para que eles ainda façam um melhor trabalho ainda, né? Sempre tem que ter, né? Tem que chegar lá, né? Não é só passar pela secretaria, né? Isso é todo uma engrenagem, né? Eu acho muito importante isso. A administração pública, né? Eu acho interessante a forma que acontece. Que não é só, tem dinheiro e faz. Não, tem um monte de coisa até eu ter dinheiro e fazer, que a gente como leigo, né? A gente tá em casa e vê, pô, tanto dinheiro lá, por que não faz? Não, isso aqui é para aquilo, isso é para aquilo, isso é para aquilo ali. Ah, não, mas podia pegar daqui e botar para cá. Não é assim que funciona. Fala um pouco pra gente sobre essa parte dessas leis aí, como se teve alguma dificuldade na sua época relacionado, entendeu? A algo que você queria, né, que viesse para você investir ali, não deu certo. Fala um pouquinho pra gente. Ô Rafael, quem está fora da política, às vezes é muito fácil, né, você tecer uma crítica né, às vezes até mesmo difamar quem está dentro da máquina pública. Isso é muito fácil. Agora, nós sabemos que a engrenagem da máquina pública não é uma engrenagem bem complexa. Né? Existe uma parte da burocracia
né, que às vezes não deixa você fazer as coisas, né, porque tem um rito a seguir, tem um protocolo a seguir, né? Então, é uma máquina complexa, mas não tem nada que que uma boa equipe não dê conta. O segredo de uma boa gestão pública, e eu experimentei isso na Secretaria de Assistência Social, a gente montou uma boa equipe. E essa equipe, então, é que me ajudou a executar o trabalho, né, que nós executamos aqui na época. Então, o segredo você precisa ter uma boa equipe. Claro, o gestor principal precisa ter a ponta do cipó na mão, né, mas ele precisa ter uma boa equipe tecnicamente bem preparada e que seja de sua confiança para poder, né, você resolver esses problemas que a gestão pública tem, de burocracia, né, de morosidade, mas é possível vencer isso. É isso. Afinal, né, o trabalho da gente, né, eu vou passar para um geral, né, é sempre melhor quando tem pessoas bacanas, confiáveis, né, perto da gente. Porque assim, a gente vive o dia todo ali no trabalho, basicamente. Aí você tá ali e tal, aí você não confia no seu colega, você já não fala muito bem com ele. Aí vira um clima ruim, daqui a pouco a equipe pode estar comprometida, não é isso? Já aconteceu assim de você estar numa equipe e alguém ali não querer trabalhar de acordo com a engrenagem? Já aconteceu em algum. Não precisa ser naquela equipe, mas em alguma já aconteceu na sua vida? Compartilha com a gente. O Rafael, eu vou dar o exemplo da nossa casa. Né? E você imagina, em casa sou eu, minha esposa, a Valéria já está trabalhando fora, mas tem ainda 3 filhos em casa. Se os membros desta casa não falar a mesma língua, aí daqui a pouco a casa começa a bagunçar. Então, trazendo para a esfera do poder público é a mesma coisa. Né? O desafio nosso na gestão pública é a gente conseguir fazer com que os servidores, né, nossos colaboradores, enfim, meus parceiros, falem a mesma língua. Porque se não falar a mesma língua, aí a casa bagunça e aí emperra. Né? É, é um desafio muito grande esse. E eu, mais uma vez, eu digo que a minha experiência na assistência social foi uma escola. Foi uma escola muito importante, porque nós conseguimos estabelecer essa harmonia da gente falar a mesma língua dentro da secretaria. Né? Então, quando todos falam a mesma língua, não tem desafio que você não dá conta. É verdade. Realmente assim, onde eu trabalhei, onde eu estive, né? Quando tá todo mundo ali alinhado, todo mundo animado, motivado, tudo produz mais, tudo dá mais certo. Porque realmente um depende do outro. É igual eu trazer aqui pro futebol, vou dar essa analogia, se aquele jogador estiver meio cansado e tal, não estiver dando sangue, o time tem que jogar por ele. E aí é a hora que, às vezes, perde, entendeu? Então, o jogo, né? O jogo ele tem que estar todo mundo ali antenado, viu, meus colegas de futebol, viu? Por isso que eu dou sangue lá, viu? Vocês têm que. Já um alô pra eles aqui, só pra. Ah, bacana. E aí eu puxei agora o assunto aqui pro futebol, por quê, né? Aqui na nossa cidade, eu sei que você é um apreciador da cidade e eu queria saber você, qual é a sua opinião assim, sobre os esportes aqui na região, se você acha que tem que ter mais, é o suficiente, pode ter mais engajamento, como é essa questão assim, como é que você fala do esporte aqui na nossa cidade, tem mais espaço ainda? Ô, Rafael, a política de esporte, cultura e lazer, antes de qualquer coisa, é uma política de inclusão social. E a política de esporte, gente, cultura e lazer, é uma das políticas mais baratas que tem, que dá o maior retorno. Caro é política de segurança pública.
Agora, nós precisamos, aí o gestor precisa ter isso na sua mente, para depois ter no coração, para a mão abrir. Precisamos investir mais. Veja, Rafael, em montanha, não é só aqui, mas é quase que geral isso. Nossas crianças e adolescentes, às vezes, têm mais acesso, mais fácil uma boca de fumo do que uma quadra para bater uma bola. Aí eles vão para onde, Rafael? Né? Então veja, nós temos os equipamentos, né? Praticamente, montanha, eu acho que hoje tem uma estrutura boa, né? Claro que precisa de manutenção. Mas nós temos quadras esparramadas, né? Em vários pontos da cidade, nos distritos, né? Tem projetos novos em execução de áreas de lazer, mas a gente precisa deixar essas quadras abertas para esses meninos dia e noite, gente. Para que os meninos se motivem, né? Se motivem a praticar o esporte, né? Porque isso a gente evita problema. Só que a nossa política eu acho que está equivocada. A gente precisa valorizar mais isso, né? Que é uma política pública barata e que tem um retorno certo, né? Então a gente precisa melhorar nossos equipamentos, precisamos tornar esses equipamentos acessíveis principalmente às nossas crianças, aos nossos jovens, né, que estão aí, cada esquina dessa cidade, você sabe que tem uma maldade querendo desviar nossos meninos do caminho. Então, se esses meninos tiverem uma possibilidade, né, um incentivo, uma possibilidade de praticar um esporte, né, e de ter outra perspectiva de vida, olha a diferença que vai fazer isso. E não é difícil não, Rafael. Recurso não é problema, não, recurso existe. E falta às vezes projeto, né? Projetos bem intencionados. E a gente consegue equacionar, né, esse problema. Eu vou dar um exemplo, agora nós estamos tendo um campeonato aí na cidade. Olha o movimento bacana, não sei se você tem ido ao estádio nos jogos. Daqui eu ouço tudo. Daqui de casa, né? Você escuta tudo, né? Escuto tudo. Lá no... E tal, ouvi um cara, acho que perdeu um pênalti, eu ouvi daqui. Mas aí, escuta, Porque Rafael. em movimento mesmo, depois eu passei lá em frente, Sim. tava muito legal. Mas escuta, Rafael, já praticamente nós estamos acabando o mandato aí. Agora que, né, vieram fazer um campeonato, né? E a gente vê assim o impacto bacana que tem e custo, né? O custo é muito barato pelo impacto que dá, né? Mas é por isso que eu digo que essas coisas primeiro precisam estar na cabeça do gestor, depois no coração. Aí a mão abre. É isso, é muito importante. A nossa cidade, eu falo que precisa porque sempre precisa. A gente sempre precisa cobrar mais, né? É o que eu falo sempre, né? Sim. E de uma forma inteligente também, e uma forma que a gente seja ouvido, né? Eu espero que quem, né, estiver lá, né, tem que ser, né? Nós temos que ter essa conversa com a pessoa de lá. Eu vejo às vezes as pessoas só vão na rua e gritam, e xingam e tal, e às vezes eu observo que quem está lá dentro é como se fosse eles são nossos empregados, eu falo sempre isso. Exatamente. Né? A pessoa que está lá, e um empregado, a gente tem que tratar ele, tem que exigir dele. Mas a gente acha que não pode ir lá xingar e tal. Se a gente puder demitir, demite, né? São coisas assim, né, que a gente observa. E, rapaz, nossa cidade, né, eu acredito que eu tô sempre pelo melhor dessa cidade. Sempre eu falo aqui, né, igual veio o gestor aqui, nós falamos, torço pela cidade, quero o melhor da cidade. Sim, claro. Né, e a gente conversou, ele falou que ia fazer algumas coisas. Tô esperando, viu, André, mais algumas coisas aí. E, poxa, a gente tá... a nossa cidade, ela precisa, assim, no fator, né, que sempre, nunca é demais que a cultura. Né? Claro. Porque eu acho que a cultura de um lugar não é só uma coisa só. Isso é uma crítica que eu faço pessoalmente, né? Eu vou trazer o meu eu aqui, porque a nossa cidade ela precisa de uma cultura assim mais abrangente, entendeu? Porque assim, cultura não é uma coisa que
que se ensina. Não. É uma coisa que se vive. Exatamente. Entendeu? E se tem algumas pessoas que cultuam de alguma forma e as pessoas têm espaço para conviver umas com as outras, elas vão fazer o quê? Vão viver aquilo. E é isso que é cultura. Quando você só ensina tal coisa ali como tal e joga ali, você não está ensinando cultura, você também está vivendo, né? É claro. Mas é importante a gente trazer aqui para a nossa cidade, né? Ter mais espaços, né? A gente tá um pouco carente do espaço aqui, de alguns espaços. Eu espero que volte à tona aí de novo, né? Porque também passou por aquele período da pandemia, né? Que Sim, tudo sim. se fechou, né? Eu acredito que não são tempos assim fáceis, né? Não é isso. A gente sempre observa, ouve, analisa, entendeu? E a gente espera que essa cidade fique melhor aí com algumas coisas, né? Porque, poxa, cada dia tem que estar melhor, entendeu? Eu acredito nisso. Na prosperidade. É isso aí, Rafael. A gente, nós, eu digo que todos os dias nós temos que injetar na nossa veia uma dose de utopia, né? E eu cultivo essa utopia de que daqui a pouco nós teremos um município melhor. É por isso, Rafael, que nós estamos numa discussão, né? Queira ou não queira, a cidade já vive um clima de reflexão a respeito da política, né? Porque daqui a pouco nós estaremos num processo eleitoral, né? E então é por isso que nós estamos muito animados, né? Junto com um grupo grande de lideranças que está nos motivando a gente a colocar o nome à disposição para a sociedade avaliar, né? E nós abrimos um diálogo agora no último dia 17, nós fizemos uma boa reunião lá na minha comunidade, né, com várias lideranças, conseguimos trazer aqui em Montanha 3 deputados, né, para a gente iniciar essa conversa, abrir essa conversa com o nosso povo, com nossas lideranças, né, e nós estamos de acordo e animados, motivados para a gente dialogar com todas as forças dessa cidade e buscar o que é melhor para a montanha, né? E a gente está percebendo que dá para fazer um pouco mais do que estão fazendo aí. Dá para fazer um pouco mais. Montanha, Rafael, teve uma palestra na Câmara agora, recentemente. O presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, o deputado Mazinho, fez uma palestra aqui com o seguinte tema: Montanha, a nova fronteira agrícola do Estado do Espírito Santo. E isso é verdade. Montanha nós estamos a 9ª área em extensão de terra. E nossas terras são tudo terra boa, cultivável, fértil. E aqui na nossa cidade, Rafael, tem uma geração nova de agricultores, de produtores corajosos que estão assumindo as propriedades, produzindo café, pimenta, mamão, né? Agora vão começar a plantar cacau na minha comunidade, abacate, estão plantando laranja, citros. Então, nosso município vai se tornar uma grande potência aqui desse norte. Agora, é claro que a gente precisa de ter no comando dessa cidade alguém que inspire mais confiança, né? A gente precisa de ter uma outra perspectiva, a gente acredita nisso. É isso, a gente, né, igual aqui no QuestionCast, sempre está aberto, né, para pessoas que têm um levantamento político. E quando eu falo de político, né, sempre eu trago aqui, né, que às vezes a pessoa não precisa ser, às vezes, um candidato ou pré-candidato ou algo assim, para ser um político, né. A gente às vezes tem uma política de vida, né, tem a política da própria casa, igual você citou aquela situação, entendeu? Sim. Então as pessoas elas trazem essas informações e regem assim um momento, né, e um movimento político que funciona ali todo o seu viver, não é isso? Verdade. Então, eu acho muito importante, estou achando muito legal a nossa conversa, porque você está trazendo fatores aí do engajamento. Você está engajando, organizando e com propósito, não é isso? Sim. E
Que Deus abençoe o seu propósito. A gente, né, espera em Deus aí, que Deus escolha os nossos, né, os nossos representantes, né? Que diz Isso. que quem escolhe é o povo, mas diz que a voz de... Como é que é? A voz de Deus é A voz de Deus é a voz do povo. a voz do A povo? voz do povo é a voz de Deus. É isso. No caso agora é o dedo de Deus, né? O pessoal vai lá É verdade. e coloca o pessoal lá. Rafael, mas essa questão é uma questão muito séria. Sabe por quê? A gente precisa exercitar melhor essa oportunidade que a gente tem. Porque, pensa comigo aqui, o poder executivo e o poder legislativo são os dois únicos poderes da República que nós podemos escolher quem nós vamos colocar lá. O poder judiciário, não. Lá não é o povo que escolhe, né? Que é um poder importante também, mas não é o povo que escolhe. Agora, o poder executivo, seja aqui no município, seja no estado, seja na União, o poder legislativo, seja aqui no município, seja no estado, seja na União, é o povo que dá ou tira a tutela de 4 em 4 anos. Então, se nós temos essa oportunidade de escolher, nós precisamos debater isso, nós precisamos dialogar sobre isso, nós precisamos conversar sobre isso. Sabe por quê, Rafael? Um voto errado, meu amigo, é 4 anos. 4 anos não é 4 dias, né? Não são 4 dias. É verdade. 4 anos demora. 4 anos demora muito. Né? E aí a gente pode perder tempo, a gente pode, né, ficar paralisado. Então nós precisamos realmente fazer esse debate, dialogar, conversar sobre isso. Né? Porque, olha, pensa bem o poder que nós temos. Está na nossa mão. É nós que escolhemos, é o povo que escolhe. E o povo é que manda. Né? Eu vou sempre respeitar a vontade do povo, porque o povo é que manda. É um ato democrático, né? Isso como você falou aí há pouco, é muito importante, assim, a gente ter essa ciência, porque às vezes as pessoas só falam, fulano que tem que ganhar e pronto, e não sei o quê, eu sou com ele, não abro, não sei o quê, você que votou em não sei quem, você é um vagabundo. Não é isso? Basicamente, você votou nele, você é pior que ele. E, tipo, são desse jeito os papos. Eles realmente são assim, entendeu? E a gente, eu acredito na liberdade. As pessoas devem ter total liberdade de votar em quem quiser. E eu falo, e até não votar. Se o cara também não quiser votar, eu acredito que é uma opção muito... Quando você não acredita... Vamos votar no menos pior? Tipo assim, eu não acredito nesse tipo de política, entendeu? Sim. Então, eu acredito que o voto é dado para quem a gente acredita. Então, eu acho muito bom isso, porque a gente é livre, realmente. Agora, a partir do momento que as pessoas, elas não podem escolher, né, aquilo, aí eu sou assim, poxa, que política é essa? Nós estamos em que tempos estamos, entendeu? Será se regredimos, né? Porque antes a gente não tinha também esse direito, né, de escolher. Isso é novo. Agora, né, há muito tempo temos o jeito de escolher. Sim. E observo que às vezes as pessoas não escolhem certo, ou não de votar no um ou no outro, mas votar por motivos errados. É isso que eu tô falando aqui, né? Tem muita gente que vota por motivo errado, totalmente. É só mesmo, vou votar para ganhar, não vou votar em fulano não, porque ele não ganha. Ou as falas que a gente ouve, né? Os conceitos que tem. Né? Não vou votar em fulano não. Se ele ganhasse, eu votava nele. Uhum. Então, acho interessante essa colocação. É claro que o voto é da pessoa, ele vota em que ele quiser e tal, né? Mas são maneiras assim que eu acredito que são questionáveis, né? Ô Rafael, nós precisamos entender que a nossa democracia é uma democracia jovem e frágil. Né? E nós precisamos trabalhar muito ainda para que, de fato, né, nós tenhamos uma verdadeira e forte democracia nesse país. Mas é o poder, o regime que nós temos aqui e que está dando certo. Temos que melhorar ele? Temos que melhorar. A democracia precisa ser melhorada, a gente precisa, né, estar discutindo, precisa estar refletindo, precisa estar dialogando para melhorar esse instrumento
que é um instrumento é um instrumento muito poderoso que nós temos hoje, né? Porém, nossa democracia tem essas fragilidades, né? Mas nós, como eu disse, nossa democracia é jovem, nós estamos ainda engatinhando e eu tenho certeza que a gente vai melhorar muito ela ainda, né? Mas para melhorar a democracia, principalmente na política, aí, Rafael, a gente precisa motivar as pessoas a se colocar à disposição. Sabe por quê, Rafael? Eu tenho dito que é muito fácil, às vezes, você ir pro botequim, tomar as duas cachaças e sentar a lenha nos políticos. Mas você não quer colocar seu nome à disposição, você não coloca, você não tem coragem de pôr seu nome à disposição. Então, homens e mulheres de bem nessa cidade, coloca o nome à disposição, vamos construir, né? Coloca o nome à disposição para a política, porque só assim a gente vai melhorar esse universo e essa cidade. Mas as pessoas precisam colocar o nome à disposição. Tem que né? dar cara, né? Tem que dar cara. Tem que sair da moita, eu digo. É verdade. É tipo, interessante esse ponto de vista seu, porque realmente, às vezes é mais fácil só a gente estar aqui e não e criticar e não fazer às vezes nada. E às vezes nem cobrar também, nem saber cobrar. Entendeu? Que eu observo que a gente tem algumas distinções na cidade. Algumas pessoas vão para a Câmara Municipal, alguns vão para outro local, aí às vezes ele exige uma coisa num lugar que a outra coisa. Como separar essas coisas aí? Agora eu vou explicar direitinho. O legislativo e o executivo. Como separar? O que você pode cobrar lá e não pode cobrar no outro lado? Me fala um pouquinho, explica pro pessoal de casa, a gente. Então, Rafael, o poder legislativo aqui no nosso município são os vereadores, né, que representam o poder legislativo, que basicamente, em tese, é para fazer leis e fiscalizar o executivo, né? E claro que o papel do vereador, o vereador é aquela figura que está mais perto dos problemas da cidade, né? Ele deve ser a ponte, né, que faz a ligação entre a demanda da população e o executivo, né? Mas a gente não pode fazer confusão, porque o poder legislativo não tem poder de execução. Quem tem poder de execução é o executivo, é o poder executivo, né? Que de fato é quem tem que executar as políticas públicas. E então é muito fácil a gente entender, né? Só que há uma confusão ainda, porque às vezes acredita que vereador é para executar, mas não é para executar, né? Vereador é para legislar e acompanhar os atos do prefeito. É um sistema de controle, primeiro sistema de controle, né? São os nossos vereadores, através do poder legislativo. É isso, eu joguei essa questão porque às vezes eu observo que o pessoal chega lá e eles querem, você não construiu nada, chega pro vereador, você não construiu nada, você não fez nada, e, tipo, mas ele não constrói, é tipo assim, aí o executivo já constrói, já faz, né? Aí o outro aprova, né? Eles aprovam as coisas, não é isso? Isso. Agora, separar bem certinho os mínimos detalhes, né? A pessoa às vezes não ir lá e cometer um equívoco, não é isso? Aí por isso que eu joguei essa discussão e a política ela é bem assim, igual nós estávamos falando dos 3 poderes, né? São os 2 tipos de poderes que a gente pode escolher, não é isso? Isso aí. Aqui temos 9? 9 vereadores. 9 vereadores e, né, ainda escolhemos só um prefeito ainda. Já pensou? E se tivesse 2 prefeitos num local, como seria? Será que daria certo? Não, e a democracia não vai permitir, né? Mas basicamente são 2 prefeitos, né? É o prefeito e o vice, né? O vice, a atribuição dele é mais para assumir papel quando o prefeito não pode, né? Não tá. Assim, exatamente, se ele não tiver uma secretaria, não tiver alguma coisa, ele não faz nada, ele só fica lá de reserva mesmo, é assim? Não,
A atribuição dele como vice-prefeito, ele não tem caneta. Se o vice-prefeito quiser ter caneta, ele precisa de assumir alguma pasta. Mas não tem nenhuma salinha que ele fica lá, não, escondidinho lá, esperando a hora certa de fazer alguma coisa? Então, tem algumas experiências interessantes, assim, de gestão compartilhada, né? Mas o vice-prefeito é muito limitado, porque ele legalmente, a função dele é limitada, né? Porque, de fato, quem precisa de assumir, de fato, a gestão é o prefeito, né? É isso. Observa aqui, eu joguei essas brincadeiras todas aqui, né? No assunto sério, né? Mas eu faço isso sempre, o pessoal de casa já acostumou. Mas eu vou fazer uma pergunta. Eu fiz justamente isso por quê? Porque eu, às vezes, observo, tem o prefeito e o vice. Aí eles se organizam, né? Para serem eleitos. E basicamente, né? Um é de um partido e o outro é de outro. Aí eu acho muito interessante isso, essa distinção. E aí a gente fica sempre... Por quê? Entendeu? Por que não seriam as ideias as mesmas? É questão democrática ou algum outro fator? Ô, Rafael, todo projeto político, ele é feito de alianças, né? Então, e uma aliança de um projeto político municipal, ele é composto de vários partidos, né? Cada partido com a sua ideologia, cada partido né, com o seu estatuto, né? Enfim. Só que o que, o que manda é o ponto comum de unidade, que é a gestão do município, né? Então aí é preciso os partidos, mesmo com nuances diferentes, né, do ponto de vista ideológico, é preciso estar alinhado em torno de um projeto político único para o município, né? Mas isso é muito tranquilo, né? Porque isso faz parte do processo eleitoral, né? Essa composição de várias forças, cada um com a sua característica, mas com o objetivo único de fazer a gestão da cidade. Que é o que importa, né, para a população. E meio comum, né, para todo mundo. Isso. Observo que eu sou paraense, né? Eu sempre falo pro pessoal de casa, né, que eu sou de outra cidade. Eles ficam chateados comigo, mas eu gosto daqui, gente. Por isso que eu moro aqui. E aí, né, eu estava morando no Pará, no caso, sou de lá. E nós tínhamos lá um prefeito. Uma prefeita, na verdade, na época. E aí tinha um candidato, né? E aí começaram, e na época de política, né? Tipo, vale tudo, né? Um xinga o outro, e aquele negócio todo, e um falava mal do outro, e não sei o quê, esses daqui não, virou dois polos. E eles pareciam ser inimigos mortais mesmo, assim, né? Entre aspas. E agora, passando acho que quase 20 anos depois, um é o prefeito lá e outro é o vice. Aí por isso que eu perguntei, eu falei isso, né? Porque eles eram totalmente opostos, entendeu? E hoje em dia, né, igual na nossa política também é nacional, né? Nós temos lá o Lula e temos o Alckmin, né? O Alckmin como vice. E no passado eles eram, assim, rivais ali, muito, assim, hostis, de certa forma. Rafael, a gente precisa compreender uma coisa no universo da política. A gente pode ter posicionamentos diferentes, né, com relação a determinados temas, a gente pode ter posições políticas e ideológicas diferentes, e isso é salutar para o debate, né, a diversidade de ideias. O que a gente não pode é arrumar inimigo na política por conta do debate. A gente precisa fazer um debate qualificado, um debate propositivo, respeitando a posição de cada um, porque lá na frente o interesse é o interesse da coletividade. E o interesse da coletividade não tem partido. Aliás, é a coisa mais importante que a política precisa preservar e perseguir, que é o interesse da coletividade.
Em nome desse interesse, é preciso abrir mão, né, de alguns caprichos, de alguns posicionamentos, mas é preciso fazer o debate. Agora, a gente precisa fazer um debate qualificado, respeitoso, né, e propositivo. Porque lá na frente, o mais importante é o quê? É o bem comum da sociedade. Né, que é para isso que serve a política. Para buscar e defender os interesses da coletividade. Agora, é claro que até chegar nesse consenso, né, tem que ter debate. E é natural a gente ter posicionamentos diferenciados, porque nós somos diferentes. Né? Você é paraense, né? Eu sou mato-grossense. Né? A raiz da minha família está aqui em Montanha, mas eu nasci em Mato Grosso. Então nós somos diferentes, mas isso não é problema, a diversidade é uma riqueza e nós temos que cultivar ela. Agora a gente precisa tirar um extrato de um debate que sirva para a sociedade. Né? É isso. Muito, muito bem colocado. Gostei muito do seu ponto de vista, porque eu levanto alguns pontos aqui no QuestionCast, faço algumas brincadeiras, como sempre. Na hora de falar sério, eu brinco, eu falo sério mesmo com as pessoas, faço algumas piadas. Pra descontrair nosso papo. Claro, faz E parte. eu acho muito legal essa questão de você trouxe aqui a diversidade. Você falou que a nossa democracia ela ainda é frágil. Eu gostei muito dessa colocação sua, Sim. porque até tipo de atitude que os políticos têm que são Sim. totalmente antidemocráticos. Alguns, não estou falando por todos. Sim. Até isso eu acredito que elas devem ser amadurecidas, entendeu? Pra não acontecer um tipo de coisa que eu vi, né? Eles se xingavam mesmo, não era uma questão de... Aí não é um debate qualificado, né? Não era uma questão de um debate qualificado, não, e era um contra o outro, aquela mulher isso, aquele homem não sei o quê, não. Eu acho muito interessante. E outros debates que a gente vê, né, também, né, no passado era muito, muito feio. Espera, né, que hoje a gente tem muita, o quê? Isso aqui, gravado, tá gravado. Então hoje a gente pode gravar, né, pode ver, né, que realmente as pessoas se policiam. Antes era muito difícil a gente falar sobre discurso de ódio. Sim. Agora o discurso de ódio é o quê? É um crime. Sim, não é isso? Sim. E aí, né, até quando... Agora vem a pergunta, que eu vou fazer um levantamento e um questionamento. Até quando um discurso é um discurso de ódio? Rafael, eu acho que nós tem um norte que não tem como errar, se a gente seguir ele. É a palavra respeito. Então, se eu respeito você, digamos que você é um político que está em outra corrente, oposta à minha corrente. Mas se eu respeito você como pessoa, como ser humano, né, como alguém que com certeza a intenção também é acertar, se eu te respeito, a gente não vai chegar num discurso, né, de ódio, um discurso, né, de desmerecimento, né, que diminui o ser humano. Então eu gosto muito e essa é a minha motivação na política. A política tem me dado muita coisa boa, muitos amigos, a gente cresceu muito, né, o nosso universo de amigos, porque isso a gente procura respeitar o posicionamento das pessoas. Porque eu digo, Rafael, que o que é a política? A política nada mais é do que a vista de um ponto de vista. E desse ponto todos estão certos. Veja, de onde você está sentado, você tem um ponto de vista aqui do ambiente. Que você não vê, não é isso? Eu não estou vendo, mas de onde eu estou sentado aqui, eu tenho outro ponto de vista. É igual no momento ali, eu tô falando, as pessoas não estão me vendo, mas você tá me vendo. Interessante, olha lá, o pessoal de casa tá vendo só você no momento. Isso aí. Mas isso às vezes é a política, realmente, espelhada, não é isso? Então, Rafael, se a gente tiver como meta sempre o respeito, a gente não vai descambar para a baixaria da política. Às vezes descamba por isso, porque falta respeito, né? No debate,
falta respeito nas colocações, falta respeito, né, nos comportamentos. E aí, meu amigo, aí a gente se perde. Né? Então, eu tenho praticado muito isso, eu preciso melhorar mais isso ainda, né, de sempre respeitar o posicionamento político, ideológico de cada um. Né, e aproveitar a diversidade. Quanto mais diverso for o debate, mais o extrato é rico. Né, e mais ele pode contribuir para a nossa cidade. É nisso que eu acredito. Muito bom. Esse momento aqui no QuestioneCast, aquele momento, né, que a gente, né, vai chegar, né, pro pessoal de casa, mandar um oi, um alô para quem, né, você lembrar aquele momento que é muito rápido. Às vezes eu pego e falo para as pessoas, ih, não mandei alô para fulano, mas fica à vontade, vou mandar aqui, e a câmera é sua. Então, Rafael, eu quero agradecer a você, né, essa oportunidade de fazer essa prosa aqui nessa noite de hoje, aqui no seu canal Estima TV, desse podcast, que é um instrumento importante de comunicação aqui da nossa cidade, que precisamos aproveitar mais esse instrumento. Né? E eu digo que todos me conhecem, né? Eu moro aqui na comunidade de Santo Antônio, aqui na zona rural do nosso município, mas estou aqui todos os dias, né? E quero dialogar com todas as forças dessa cidade, quero conversar sobre isso, quero conversar sobre a nossa cidade, né? Quero conversar sobre os desafios, né? E as potencialidades que essa cidade tem. Porque, Rafael, não adianta você apontar o dedo no problema, é preciso você apontar a alternativa. Né? E nós temos um sonho, né? E queremos construir esse sonho junto com a sociedade montanhense. Muito bom. Você sabe que, né, a gente torce muito pelo o bem e o pró da cidade, embora eu seja muito imparcial aqui com quem vem, entendeu? Eu estou aqui aberto, né, a mais discussões, da mesma maneira, entendeu? E eu estou sempre pelo seu sucesso, porque você é uma pessoa muito gente boa. Obrigado, meu irmão. Satisfação, meu irmão. Bom trabalho. Valeu. Pessoal, esse foi mais um QuestioneCast. Estivemos aqui com Odair Selim. E foi um prazer, uma conversa muito, muito legal. Espero que vocês estejam curtindo, né? Quem não curtiu ainda, vai lá no like lá, compartilha o nosso vídeo. E até uma próxima. Tchau! Valeu!